Oi, o Sensações está começando agora. Dias difíceis, né? O Brasil e o mundo estão comovidos e tristes com a morte das vítimas do acidente com o avião da Chapecoense. A hora de dor, mas é também de entender as causas do acidente. A Aeronáutica Civil Colombiana confirmou que, ao cair, o avião não tinha combustível suficiente. Imagina, um especialista em gerenciamento de risco, Gustavo Cunha Mello, vai comentar com a gente essa informação de que o piloto, dono do avião, provavelmente sabia que ele não tinha combustível suficiente, não avisou a torre, enfim. Vai tentar explicar, né, baseado no que a gente sabe até agora, o que é essa tragédia e por que ela aconteceu. A gente começa... A gente ri para não chorar, né? Porque não está puxado. E eu vou começar por esse assunto que a gente tem ouvido falar tanto, que a gente tenta entender, que parece que chega às raias do inacreditável, né? Como é que você pode imaginar que o avião não tem autonomia de voo para fazer o voo e faz? Como é que a gente pode imaginar que o piloto, jogando inclusive a vida dele na história, não é? Porque era a vida dele também, né? E foi. Ele arriscou. Ele arriscou a vida dele. Que isso, ganância? A primeira coisa que me vem na cabeça é ganância. Ganância. Com Né? certeza ganância. Primeiro que o avião não era indicado para fazer esse voo direto. Ele obrigatoriamente teria que, se ele seguisse as normas aeronáuticas internacionais, não é do país A ou B, e até em respeito aos mortos, porque as normas elas existem e foram escritas em algum momento da vida, porque outros acidentes aconteceram, pessoas morreram e alguém pensou essa situação, um grupo de engenheiros pensou, olha, vamos criar uma norma assim que aí não acontece mais. Quando a pessoa burla uma norma, e essa então é como se você estivesse dirigindo bêbado à noite com o farol apagado na contramão. É tão grosseiro, é tão grotesco que a gente não tem nem histórico de frequência disso acontecer na aviação. Ele teria, por exemplo, que ter combustível da cidade de origem, no caso Santa Cruz de la Sierra, até Medellín. Então, do ponto A ao ponto B. E tinha que escolher, aí a escolha dele, ele poderia escolher, por exemplo, diz que escolheu Bogotá, porque é perto, 20 minutos de voo, um ponto C. Caso ele chegue em Medellín, estou voando, cheguei em Medellín, está um temporal horroroso, não consigo pousar, ou tem um acidente na pista, alguma coisa, não consegui pousar, vou para outro lugar. Então, eu tenho combustível de A para B, para C e mais meia hora. Que é para caso aconteça alguma coisa, ele tenha meia hora. Se o tráfego aéreo estiver intenso, ele tiver que ficar sobrevoando. Então, isso funciona para todo mundo, sempre funcionou muito bem. Você repara que quando o avião, aqui no Brasil, já aconteceu comigo várias vezes, chega no Rio de Janeiro, está um temporal danado, aí o piloto voa por uns 15, 20 minutos, ele está gastando aquela meia hora, aí ele fala, bom, agora eu tenho que tomar uma decisão, porque eu não vou conseguir pousar, porque a chuva não melhorou. Ele vai para a alternativa. Todo mundo faz isso, funciona muito bem. Neste avião, o limite do avião, 4 horas e meia de voo ou 3.000 quilômetros. O trajeto inteiro é 3.000 quilômetros, quer dizer, ele não conseguiria fazer o ponto A ao B, ao C e mais meia hora. Não consegue. Mesmo que ele enchesse o tanque todo do avião, ele não consegue. O que ele apostou? Ele apostou que com a última gota de combustível ele chegaria. Ele apostou que não ia ter nuvem no caminho para ele ter que desviar. E ele apostou que ia chegar lá na frente e ia dizer uma pane qualquer, boba, que iam deixar ele furar a fila, para ele não ficar rodando e queimando combustível. Nada disso aconteceu. Ele enfrentou chuva, deu o azar de chegar na ponta e outro avião já tinha declarado emergência antes dele. Deu azar também porque, por acaso, a emergência do outro avião era vazamento de combustível. E vazamento de combustível, quer dizer, se você está... O reporte dele inicial foi pane elétrica. Pane elétrica eu não consigo baixar o trem de pouso. Então eu vou pousar de barriga. Então a pista, o aeroporto pensa, se esse cara largou combustível na pista, vai causar um mega incêndio aqui. Então vamos limpar a pista primeiro. Então teve que esperar o outro cara pousar, limpar a pista, para depois liberarem para ele. E aí não foi suficiente. Então ele arriscou com a vida dos outros. Esse avião não era é um avião seguro. Claro que o avião é seguro, não tem culpa nenhuma a fabricante do avião. A culpa é toda dele, porque escolheu o avião errado para esse voo, não colocou, não fez. Ele poderia ter feito uma parada antes. Se ele fizesse uma parada em Bogotá,
e abastecesse, abastecesse. ok, Ele ia chegar tudo tranquilo. bem. Só que ele quis economizar, porque em Bogotá eu tenho que pagar caro, tarifa aeroportuária, tem que pagar mais combustível, ele quis economizar. E não declarou que era falta de combustível, porque senão ele levava uma multa, né? Se você declara que a pane, qualquer incidente aeronáutico, até para as pessoas conhecerem e ficarem tranquilas com o avião, que não é super seguro, ele é investigado. Qualquer pane, pode ser uma bobagem de uma peça quebrada, qualquer pane que não afete nem o voo, mas ela é investigada. Se eu declaro emergência, pouso, vai ter uma investigação. O que foi a emergência, o que aconteceu com você? Então, se descobrem que ele tem pane seca, ele perde o brevet de piloto. Porque é tão grosseiro o erro, não é razoável, que não merece continuar arriscando a vida dos outros. Então ele perderia. Então por isso as pessoas, ele no caso evitou ao máximo até o limite do desespero dele quando ele viu que não ia conseguir. É uma pena. Eu trabalho há 25 anos com gerenciamento de risco. Eu perdi meu pai num acidente, com 17 anos. Aéreo? Reconheci, fechei o caixão. Aéreo? Minha mãe sofreu 18 cirurgias, estava com ele, acidente rodoviário. Rodoviário. E dos 17, eu estou com 48, foi a isso vida por causa toda disso? evitando acidente dos outros, seja ele aéreo. Você foi estudar acidente por causa disso? Fui estudar acidente, trabalho com gerenciamento de risco, para evitar que outras famílias tenham essas perdas. Quando você vê um sujeito fazer um negócio desse e conhece a história das vítimas, quer dizer, todos jovens, com esposas jovens, com crianças pequenas, que vão crescer sem o pai. Eu particularmente fico muito chateado, muito chateado. Porque se dissesse que foi uma fatalidade, que foi algo impensável, cometemos erros que passariam, embora tenha muita redundância de equipamentos e tudo mais para evitar isso, mas não. Pura ganância e estupidez. Irresponsabilidade. Irresponsabilidade num limite que eu desconhecia que o ser humano pudesse ter. É incrível. Que tristeza isso, né? E desde o primeiro momento eu disse que era pane seca, porque por que um investigador de acidente vê isso? Isso aqui é a turbina. Na turbina, essas são as palhetas da turbina. Se eu descesse com o motor funcionando, girando no máximo, essas palhetas todas iam arrebentar, batendo em pedra, galho, árvore, terra, iam arrebentar tudo. Elas estariam girando. Estariam girando e arrebentando. Como está tudo inteiro, eu já achei estranho. Outra coisa, ele falou que pane elétrica. Pane elétrica, um dos motivos de pane elétrica é exatamente o motor não estar gerando energia para isso, salvo se você tiver um incêndio interno, alguma coisa. Mas ele não reportou incêndio, ele reportou pane elétrica, estou perdendo os instrumentos, pedindo vetor para a pista. Quer dizer, toda a característica de que eu perdi os motores e que se eu perco o motor, 4 motores, um falhar por defeito, ok, mas 4. todos é combustível. E aí você vai para o manual do avião. O manual do avião, isso aqui é a autonomia dele. Ele sai de fábrica com a capacidade de até 2.900 quilômetros. Você chegaria um pouco mais caso ele tivesse todos os tanques extras, né? A probabilidade disso aqui acontecer é muito pequena, porque esse avião, poucas vendas dele tiveram com esses tanques extras. É um avião que tem 380 voando, é um avião que já saiu de linha. Saiu de linha não porque o avião é ruim, saiu de linha porque o avião é beberrão. Ele consome muito combustível e os concorrentes dele consomem menos e ninguém estava comprando mais. Então ele saiu de linha por isso. Agora, Então ainda tem esse agravante. Ele sabia que ele era beberrão. Ele sabia que ele sabia que a autonomia do avião era essa, não é suficiente para render. Então, quando você estuda acidentes e você vai juntando as coisas por dedução, tem toda uma ferramental de engenharia de produção para estudar isso, você vai deduzindo. 6h30 da manhã, eu já disse, há uma chance de pane seca em vários jornais para a imprensa. E depois as coisas foram aparecendo e a minha hipótese se confirmou. Ontem à noite, inclusive, a autoridade colombiana de investigação foi lá e afirmou categoricamente a pane seca. E o fato de não ter tido incêndio depois também reforça Também foi outro vestígio, evidência que eu achei estranho. Você não impacta um avião com a montanha sem ter fogo. Explodir, né, também. Sem explodir e ter incêndio. Então, tudo isso, juntei todas essas peças e falei, para mim é pane seca. É muito inacreditável, né? Que a pessoa chegue a esse ponto, né? Da irresponsabilidade. Inacreditável. Porque está jogando também com a vida dele. Com a vida dele. Eu acho que é o seguinte,
tem algumas lições. Acidente, eu detesto esquecer que aconteceu. Eu gosto de aprender com ele, até em respeito a quem perdeu a vida para ele, para que outros não percam. Então, o que eu tiro desse acidente? Duas coisas. Uma, que pilotos aprendam que eles não são super-homens, porque ele devia estar extremamente confiante, eventualmente, não posso afirmar, fez isso várias vezes e deu certo. E ele arriscou. Com certeza ele fez isso várias vezes e deu certo. E arriscou. Porque o cara não arrisca, né? É E igual aí- aquela história de, não, teve uma atitude violenta ali hoje pela primeira vez. Vai investigar para você ver. A pessoa já teve uma atitude violenta antes. Exatamente. E Você quando não acha, não? Você que é o doutor aqui, eu tô... Isso é verdade. no exercício Eu nunca legal da acredito nisso, medicina, quando o cara que- chega, olha só, aconteceu isso, o cara tem 50 anos, é a primeira vez que ele tem uma atitude violenta. É muito difícil, Difícil, né? agora, a primeira vez que alguém pegou a atitude violenta e denunciou na polícia, a Denunciou. gente sabe disso, né? Quando você, Ele quando você arriscou estuda a acidente, tragédia. a frequência dele... acidente é o seguinte, você sai de carro todo dia, correndo, atrasado, aí avança um sinalzinho aqui, não acontece nada, vai fazendo isso todo dia. Tem um dia que você bate com o carro e você diz, acidente. Não foi acidente. Você repetiu uma atitude várias vezes, um dia dá errado. É a mesma coisa É que o eu sujeito acho. que bebe e dirige. É a Ele mesma chega em coisa. casa várias Exatamente. vezes bêbado, né? Uma vez ele não chega. Umas vezes ele não chega. Ou tira a vida de alguém no caminho. Então, claro. o aprendizado que fica é a frequência de atitudes inseguras, a gente chama ato inseguro de alguém, em algum momento vai gerar um acidente. Esse é um ponto. O segundo ponto que fica de aprendizado é quem comprou esse voo. Quando eu vou comprar um voo, a quantidade de empresas aéreas que a gente tem no Brasil, sobretudo táxis aéreos e linhas aéreas regionais pequenas, que têm aviões ATR, poderiam ter feito esse voo. Eu poderia ter feito esse voo de diversas formas. Por que eu vou escolher uma empresa pagando quase a mesma coisa que as outras, sendo que a empresa é da Venezuela, mas não deu muito certo lá, se mudou para Bolívia, tem 3 aviões, 2 estão quebrados, um voando, o dono da companhia também é o piloto. É tanta história estranha por que escolheram este voo, um avião que não podia ter feito isso. Por que escolheram essa da companhia? É isso que eu acho que sempre ficou que uma coisa de que me lição. ocorreu, talvez, por querer achar uma justificativa, que pode ter sido falta de experiência, porque o pessoal do Chapecó não é um pessoal que viaja todo dia. Não, e eu nem digo deles. Eu nem estou crucificando eles. Eu estou dizendo como a Comebol, por exemplo, contrata? não é lá no contrato, o Chapecoense contratou, mas como alguém da Comebol indica, porque assim, vários times colombianos, bolivianos, argentinos, a própria seleção da Argentina, a seleção da Bolívia, O Messi estava junto voou no último voo neste avião. Então, a dúvida que eu tenho é, quem indica isso? Por que indicou? Quer dizer, esse avião aqui... Olha que a gente deduz, a gente acha que aí tem, né? Eu digo quem indica essas coisas, entendeu? Porque alguém tem que, para deduzir que, olha, essa empresa é boa para prestar serviço para todos os times, eu tenho que dar uma avaliada mínima, chamar um especialista. Olha, você entende de aviação? O que você acha dessa empresa aqui, desse avião, fazer esses trajetos? Tem limites, tem coisas perigosas aqui? Tem outras empresas que são recomendáveis? Será que... O que eu faço? Eu poderia caminhar por aí. Eu acho que uma empresa grande como uma Comebol, não estou nem dizendo Chapecoense, poderia, eu não sei se foi o caso, não estou afirmando, Eu fiquei achando que o mas... Chapecoense tinha pouca experiência nesse tipo de contratação. Isso. E meio que se baseou, puro chute meu, tá? Mas se baseou na história, já levou a seleção argentina, já levou a seleção do não sei aonde, já levou a seleção tal, aí Pode ser. tá gabaritada para nos levar, né? Agora, porque eu já nem levou tô- tanta gente e deu tudo É certo. importante eu afirmar que eu não estou crucificando nem o Chapecoense, nem o Nem Comebol. eu, Eu estou mas apenas parece. afirmando que é estranho a escolha dessa empresa. Não estou levantando nenhuma suspeita sobre ninguém, nem criticando ninguém, até porque eu não tenho subsídio para isso. Agora, fica o aprendizado nisso, essas escolhas. Até para o brasileiro, por exemplo, escolher por preço É muito complicado. é complicado. Alguns serviços, como um médico, nem sempre você pode escolher tudo por preço, o menor preço. Às vezes a companhia aérea já baixou, não tem muito lucro para tirar. O que o cara vai fazer? Tira de manutenção, ou tira de treinamento de piloto, tira do descanso do piloto, que tem que ter o seu descanso regulamentado, senão dá fadiga de piloto, ou tira do combustível. Quer dizer, de algum lugar o sujeito vai tirar aquele desconto que teve que dar para ficar mais barato. Então, é um barato que sai caro. Então, como isso saiu, que né? fica também como aprendizado. Gustavo,
Eu vi em algum momento dessas reportagens todas que havia um plano de voo que previa uma escala em Bogotá e que ele teria violado esse plano de voo. Eu vi isso em alguma notícia. Isso procede? Eu não tive acesso ao plano de voo. Eu ouvi que ele tinha... Eu já ouvi de duas formas. Uma que tinha escala em Bogotá e a outra que teria a Bogotá como alternativa, caso eu não conseguisse pousar em Medellín. Então, eu não tenho subsídio para te afirmar uma coisa ou outra. De qualquer jeito, todo avião ao decolar tem que ter um plano de voo. O piloto vai na sala IAS, chega para a autoridade aeronáutica, apresenta o plano, o comandante aprova o plano, a responsabilidade é toda dele. Ele perde o brevet se aquilo ali tiver algum erro grosseiro. Então, é assim que é feito. Todo avião sai com um plano de voo, tem que ter lá por onde vai passar, até porque isso vai para o controle de espaço aéreo, para evitar que aviões colidam e tal, e que o espaço aéreo vai estar esperando. Não é terra de ninguém, né? Exatamente. Vai passar um avião aqui, então eu estou esperando, que já estava no computador. Então o plano de voo é para isso. Isso vai para um computador e vai para o espaço aéreo. Bom, o fato é que ele não reabasteceu. Não parou, não reabasteceu. Se tivesse reabastecido, acabava o problema. Tinha acabado o problema. Gente, é surreal, né? Que loucura, é Tudo surreal, é responsabilidade, inacreditável. assim, inacreditável mesmo. A gente podia pensar que tivesse tudo, né? Eu fico imaginando que Chapecó deve estar do mesmo jeito que Santa Maria ficou na época da Botkiss, né? A cidade inteira está um pouco morta. Hoje o Atlético Mineiro falou que não vai jogar e não pode jogar, porque não há como clima. Jogar, não tem clima. No caso clima. da Botkiss, eu tenho acidentes idênticos ao da Botkiss, aconteceram em Rhode Island e aconteceu na Cromagnon, em Argentina, né? Então, são situações que assim, que eu trabalho com acidente, a gente tem que divulgar, que é para não repetir. Sim. Porque eu falo sempre que o diabo nos mesmos moldes. Mesma coisa, fogo de artifício dentro de boate com proteção contra incêndio, então, com lã de vidro, coisas que são inflamáveis. Combustíveis inflamáveis, exatamente, fugiu a palavra, obrigado. Então, que causou a tragédia que causou. Mas tem que ser proibido. Dificuldade de porta, né? de saída de emergência, tem uma série de fatores aí que são idênticos nos mesmos lugares. Aviação, vários acidentes aéreos, eles também se repetem, infelizmente. Então, a gente tem que divulgar, treinar as pessoas, treinar tanto a população quanto quem trabalha, ou seja, com boates, ou com aviação, ou com o que for, para que as pessoas evitem acidentes. Para que as pessoas não matem seus outros seres humanos, outras famílias. Nem morram, né? No caso dele, ele também morreu. Exatamente, o objetivo é esse. Vocês estão colocando a culpa no piloto? Qual a explicação deram para o outro avião que cruzou a frente do avião que levava o time da Chapecoense, pedindo prioridades? Como é que nenhum jornalista diz que problema era esse? Por que a prioridade foi dada a ele? Olha só, vamos por partes. A prioridade é dada pelo grau de risco que a aeronave sofre e também pela quantidade de pessoas que tinha. Você está falando de um Airbus A320 lotado de passageiros da Viva Colômbia que estava com vazamento de combustível. E não só por isso. Mas não, é uma não escolha houve, de Sofia, não né? houve, não, mas não houve essa escolha. Isso é um engano da pessoa. Porque, na verdade, o piloto do avião da Chapecoense não informou. Não informou, demorou muito até o último momento. Quer dizer, ele foi muito depois que o outro avião já estava lá para pousar. Se ele tivesse informado, estou sem combustível, ele desceria imediatamente. Desceria. A questão ele perderia a carteira, o brevet. Como foi liberado para ele imediatamente, logo Quando que ele decretou. E ele não faria fila alguma. Mas ele demorou demais a decretar. Porque ele tinha medo das consequências. Exatamente. Para ele. E mesmo assim, dois aviões decretam emergência, supondo essa hipótese, não querendo falar do caso em si, mas dois aviões decretam emergência. Um não tem culpa de decretar emergência por causa do outro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, o avião que tem mais passageiros e que tem um risco maior de cair, de causar um acidente, ele é colocado na frente. Vai ser a prioridade zero. Mesma coisa num hospital que você entram duas pessoas na emergência, uma quebrou a perna, está com fratura exposta, e a outra está com infarto. Eu acho que você vai trabalhar o infarto primeiro. Não tem jeito. Bom, muito obrigado a vocês todos por terem vindo. Super valeu. Obrigado a vocês por estarem nos assistindo. Boa tarde, boa noite. Até amanhã, se Deus quiser, aqui na TV Brasil. Valeu.